1930, a Polícia Militar da Paraíba, na época com a denominação de Força Pública, lutou durante 5 meses contra grupos armados de fanáticos políticos aliados do deputado Zé Pereira, que agiam do mesmo modo dos cangaceiros. Zé Pereira era um recente adversário político de João Pessoa, presidente da Paraíba, como era denominado o governador do estado na época. O que Zé Pereira pretendia com essas lutas era provocar um clima de desordem pública no sertão da Paraíba que justificasse uma intervenção federal no estado com a consequente queda de João Pessoa. Essas lutas começaram nas proximidades de Teixeira e se alastrou pela região de Princesa Isabel, no Alto Sertão Paraibano. Zé Pereira recebeu ajuda em armas, munição e dinheiro do governo federal. O presidente da República era o Washington Luiz, que também era adversário político de João Pessoa desde o episódio que ficou conhecido como o Dia do Nero, 27 de junho de 1929. Os pesquisadores desse tema estimam que o grupo armado de Zé Pereira reunia mais de 600 homens. As lutas começaram no dia 1º de março de 1930, dia das eleições federais, quando grupos armados de fanáticos impediram a votação de diversas seções na vila de Teixeira, já na região de Princesa. A partir de então, diversos grupos desses fanáticos passaram a fazer desordens em localidades vizinhas à cidade de Princesa. O governo começou a se mobilizar para enfrentar esses grupos. Houve muitos confrontos em diferentes localidades, dos quais resultaram muitas mortes de ambos os lados. Aqui vamos nos reportar especificamente a situação que resultou a maior quantidade de mortes de policiais. Foi o episódio que ficou conhecido como o desastre de Água Branca. Inicialmente, uma tropa formada por cerca de 100 policiais, sob o comando do tenente João Costa, foi reunida na cidade de Patos e de lá partiu a pé em direção a Teixeira, onde houve o primeiro confronto. Derrotados, os fanáticos de Zé Pereira recuaram em direção ao distrito de Imaculada, já a caminho de Princesa. Depois deste confronto, o tenente João Costa, profundo conhecedor da área lá do sertão, elaborou um plano de ação e encaminhou ao comando geral. A ideia era atacar Princesa, onde se reuniam os grupos depois das desordens praticadas das localidades vizinhas. Para isso, seriam organizados 3 contingentes policiais, que seriam denominados de colunas. Uma coluna partiria do distrito de Manaíra, outra de Santana dos Garrotes e uma terceira, que era de João Costa, partiria do distrito de Tavares. Os ataques seriam simultâneos. O efetivo da força pública na época não era suficiente para formar essas colunas e manter os destacamentos das cidades, sua principal função constitucional. Por essa razão, foi criado um batalhão provisório, onde as pessoas eram incluídas só para participar dessas lutas e depois seriam excluídas. Para comandar esse batalhão, foi convocado um oficial da reserva. Era o capitão Irineu Rangel de Farias, conhecido como comandante de patrulhas volantes, que perseguia grupos de cangaceiros. Os alistamentos eram feitos em Campina Grande e na capital do estado, que na época ainda era denominada de Paraíba.
A cada quinzena, seguia um grupo de novos policiais para Piancó, onde se instalou a sede do batalhão provisório, e de lá esse efetivo era distribuído para as colunas de informações. Os novos incluídos eram pessoas humildes, de baixa escolaridade e sem instrução militar compatível para a situação que iriam enfrentar. Com muitas dificuldades, as colunas previstas no plano de João Costa iam se formando. Mas os grupos de Zé Pereira, através de ataques, procuravam impedir o posicionamento das colunas nos pontos estabelecidos no plano. Depois de diversos confrontos, com muitas mortes de ambos os lados, a coluna de João Costa, com cerca de 200 homens, se posicionou no distrito de Tavares, próximo já à Princesa, e ficou aguardando o apronto das outras colunas. Com a demora para o preparo do ataque final, João Costa, que tinha sido promovido por bravura ao posto de capitão, solicitou um reforço para fazer o ataque só com a sua coluna. O pedido chegou ao coronel Elísio Sobreira, que na época era o comandante-geral, e o reforço solicitado começou a ser preparado. Os alistamentos dos novos soldados eram feitos, ora no quadro do efetivo da corporação, ora no batalhão provisório. No dia 31 de maio de 1930, um efetivo formado por 80 novos praças, sob o comando do tenente Manuel Marinho, saiu da capital em direção a Tavares. O transporte era caminhões locados pelo governo do estado. Em Campina Grande, o comando dessa tropa passou para o tenente Francisco Genésio dos Santos, um oficial comissionado sem preparo técnico para o exercício dessas funções. Era o reforço solicitado por João Costa. A tropa seguiu em direção ao sertão pela precária e empoeirada estrada, passando por Taperoá, Teixeira e Imaculada, chegando em Água Branca ao anoitecer do dia 31 de maio. Em Água Branca, a tropa acantonou. Uma pequena parte ficou em uma pensão e o restante dormiu na calçada da Igreja Católica, localizada nas proximidades da pensão. Na manhã seguinte, 1º de junho, a tropa retomou a marcha em direção a Tavares. Aproximadamente a 600 metros da área urbana, em meio a um matagal, existiam cercas de pedras justaspostas com 1,5 metro de altura nos dois lados da estrada, de forma que fazia uma espécie de corredor com uns 100 metros de comprimento por 4 metros de largura. Quando o comboio que conduzia a tropa entrou nesse corredor, um grupo armado, Zé Pereira, colocou galhos de árvore na frente do primeiro caminhão e por trás do último, encurralou o comboio. Do outro lado da cerca, homens armados abriram fogo contra a indefesa tropa. Foi um verdadeiro massacre. Poucos policiais escaparam fugindo mata adentro. A maioria morreu embarcado. Os caminhões foram incendiados e, em seguida, os fanáticos fugiram, fazendo uma grande algazarra. Dezenas de corpos carbonizados foram sepultados pelos moradores daquela localidade. Eram mais de 5 em cada cova escavada em volta da igreja. Nos arquivos da polícia referente a esses fatos, só constam os nomes dos 80 homens embarcados para essa missão. E, dias depois, a lista de 23 feridos na emboscada
e mais 30 que se apresentaram depois e que foram registrados como destroçados do desastre de Água Branca. O governo, por certo, não tinha interesse de registrar a quantidade de mortos naquela ação para não afetar o moral da tropa. A imprensa oficial nada publicou. Dessa forma, não se sabe com precisão quantos morreram. A quantidade dos embarcados, 80, menos os feridos, 13, e os destroçados, 30, é igual a 37 homens. Essa seria a quantidade de mortes naquela emboscada. Acontece que muitos dos feridos e dos destroçados registrados nos boletins não constam da lista dos embarcados. Isso evidencia que naquela tropa havia efetivo além do que partiu da capital e não consta na lista oficial. Assim, pode-se afirmar que, no mínimo, naquela emboscada, morreram 50 policiais. Moradores das proximidades do local onde ocorreu a emboscada, ali ergueram uma pequena capela e colocaram uma grande cruz de madeira. O local ficou conhecido como a Cruz do Caminhão. Dias depois, moradores da região começaram a fazer visitas a essa capela e ali depositar esgotos, um indicativo de que estavam pagando promessas. Com o passar do tempo, a quantidade de visitantes foi aumentando e formando verdadeiras romarias, o que ocorria no dia de finados, inclusive com a participação do padre da paróquia local. A cerca de pedra existiu pelo menos até 1990. A expansão urbana da cidade fez com que a área próxima à Cruz do Caminhão fosse ocupada por casas de alto padrão. As romarias foram reduzidas e quase não mais existem. Mesmo depois desse desastre, a luta continuou. No final de junho, depois de muitos confrontos, com muitas mortes, as colunas se colocaram nos pontos definidos para iniciar o ataque final. Eram cerca de 800 homens. Ficaram no aguardo da ordem para o ataque. Mas o presidente João Pessoa ficou tentando convencer Zé Pereira a se entregar para evitar as muitas mortes que ocorreriam se houvesse o ataque final. No dia 26 de junho, João Pessoa foi assassinado em Recife e, com isso, a luta de Zé Pereira perdeu o objeto e muitos dos seus aliados começaram a se dispersar. Pressionado pela imprensa e pela opinião pública, o governo federal resolveu intervir e uma companhia do Exército, sob o comando do capitão Facó, invadiu Princesa. Zé Pereira e o restante dos seus seguidores fugiram. A luta acabou. O efetivo da polícia que participou dessas lutas se recolheu para Piancó, onde ficou até o início da Revolução de 4 de outubro de 1930, quando se integrou às tropas revolucionárias e prestou relevantes serviços a essa causa.